Olá, eu sou o Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vou conversar com a diretora do Departamento de Mercados e Reservas, Helena Adegas, sobre a mais recente e a nova Carta de Princípios de Investimento Responsável do Banco de Portugal, que foi divulgada há poucos dias. Esta carta acaba de ser publicada e apresenta as orientações do banco, tendo em vista a promoção da sustentabilidade ambiental, social e de governação no desempenho da sua missão. Helena, muito obrigado por estar aqui hoje connosco. Primeira questão, e lançando aqui este tema, para o banco e para o Banco Central e tendo em conta aquilo que é a missão e a importância do Banco de Portugal, como é que esta Carta de Princípios de Investimento Responsável se insere nessa missão e nessa responsabilidade do Banco de Portugal enquanto instituição? Olá Bruno, bom dia. É um gosto para mim estar aqui convosco. Eu, antes de ir direta a responder à tua pergunta, eu gostava só aqui de enquadrar um bocadinho porque é que isto é tão importante. Os bancos centrais em todo o mundo são detentores de dois tipos de carteiras de investimento. Carteiras de investimento ligadas à política monetária e ligadas aos ativos próprios. As de política monetária, digamos que não são agora aqui objeto da nossa conversa, até porque é uma área onde não há tanta autonomia de decisão, nomeadamente no Eurosistema, porque temos uma política monetária única. Mas nas carteiras de investimento de ativos próprios, os bancos centrais funcionam muito como um investidor normal, especializado, obviamente. E, portanto, os bancos centrais são investidores de peso, possuem carteiras de investimento de grande dimensão e, por isso, as escolhas que fazem sobre onde investir, onde não investir, podem ter uma enorme influência no desenvolvimento do mercado de ativos sustentáveis e contribuir muito para a causa da transição energética. Nenhuma instituição deve demitir-se de dar o seu contributo, mesmo que seja só no âmbito das carteiras de ativos próprios e, portanto, excluindo os ativos de política monetária. E agora, indo mais diretamente à tua pergunta, a importância do Banco de Portugal publicar esta carta é porque é uma forma de o Banco de Portugal comunicar a sua atuação no contexto da gestão de ativos financeiros. O Banco de Portugal não é indiferente aos problemas e aos riscos colocados pelas alterações climáticas e quer dar um contributo crescente para o esforço de redução das emissões e para a transição energética. Com esta carta, o Banco de Portugal assume publicamente o compromisso de contribuir para esse objetivo. E, no fundo, isto enquadra-se num percurso que o Banco de Portugal tem vindo a fazer. Em dezembro de 2018, o Banco de Portugal aderiu à NGFS, Network for Greening the Financial System, que é uma network que reúne bancos centrais de todo o mundo. Depois desta adesão pelo Banco de Portugal, seguiu-se uma definição de um plano de atuação em que o Banco de Portugal estabeleceu um plano para adotar práticas internas guiadas por princípios de sustentabilidade. Depois, em dezembro de 2019, o Banco de Portugal publicou o roteiro para a sustentabilidade e o financiamento sustentável e aí já se previa uma futura definição de uma Carta de Princípios de Investimento Responsável. E, finalmente, mais recentemente, em novembro de 2021, o Banco publicou uma declaração do Banco de Portugal sobre a ação climática por ocasião da COP26 e nessa declaração do Banco de Portugal estava expressamente dito que, como responsáveis pela gestão de uma importante carteira de ativos para fins que não de política monetária, vamos publicar uma Carta de Investimento Responsável em 2022. E é o que fizemos. Portanto, esta publicação confirma o compromisso do Banco de Portugal no sentido de aprofundar o seu contributo. Referiste e sublinhaste essa questão da forma e da importância da gestão dos ativos financeiros não relacionados com a política monetária por parte do banco. O que é que está a mudar nessa política de gestão desses ativos? Bom, muita coisa está a mudar. A mudança está a acontecer e está a acontecer em três linhas, essencialmente, já desde 2019. Por um lado, no sentido de se estar a incorporar princípios de sustentabilidade que foram expressamente incluídos nas normas internas que nós temos e que orientam a gestão de ativos do Banco de Portugal. Outra linha é através do investimento em obrigações verdes, ou mais conhecidas por green bonds, portanto, que são títulos que se destinam a financiar projetos verdes e, portanto, o Banco de Portugal tem vindo crescentemente a investir nas tais obrigações verdes. E, por último, um compromisso com uma maior transparência. Portanto, essas três linhas têm vindo a ser seguidas gradualmente ao longo de 2019. É uma abordagem gradual em que nós vamos aprendendo ao longo do processo sobre o próprio mercado de green bonds, porque o próprio mercado está em desenvolvimento, está a evoluir.
Esta aprendizagem, por um lado, é através do envolvimento ativo das pessoas envolvidas nesse investimento, o staff do Banco de Portugal, o envolvimento ativo em iniciativas internacionais promovidas quer pela NGFS, a tal network que já falei, quer por grupos do Eurosistema. O Eurosistema como sabe, reúne os bancos centrais da área do euro. Também através da participação, desde o início, em 2 fundos de investimento verdes geridos pelo BIS. O BIS é o Banco de Pagamentos Internacionais. Esses 2 fundos nos quais o Banco de Portugal investiu desde o início, um deles é em dólares, o outro é em euros, e são fundos de investimento abertos apenas a bancos centrais. E, portanto, vários bancos centrais investem também nesses ativos, entre os quais o próprio BCE. Uma terceira linha também é o investimento direto, já não através de fundos de investimento do BIS, mas diretamente. Esse investimento direto ainda não está em grande escala, mas prevemos que vai crescer nos próximos tempos. Deixa-me voltar à carta. O banco compromete-se a divulgar os primeiros indicadores sobre o impacto ambiental nos seus ativos financeiros, já em 23. Quais as expectativas relativamente à informação que vamos divulgar? Que tipo de indicadores estamos a falar? Para responder a esta pergunta, eu tenho que lembrar o comunicado que o BCE divulgou em fevereiro de 2021. E nesse comunicado, o Eurosistema divulgou um acordo entre bancos centrais no que respeita, lembro outra vez, aos seus ativos próprios, onde cada banco central decide autonomamente e, portanto, o acordo foi voluntário. Mas os bancos centrais da área do euro publicaram, então, um comunicado em que adotaram uma abordagem comum na sua gestão de ativos não relacionados com a política monetária, assumiram também um compromisso de divulgação pública dos primeiros indicadores sobre o impacto ambiental e essa divulgação vai ocorrer já em 2023. E depois será uma divulgação anual a partir daí, para se ir medindo os progressos realizados. A concretização deste objetivo de divulgação pública exige o acesso a fontes de dados especializados. E, para esse fim, o Eurosistema contratou, através de um concurso público, 2 fornecedores de dados especializados, cujos nomes são públicos e, portanto, eu posso referi-los. Um deles é o ISS, Institutional Shareholder Services, e o outro é o Carbon for Finance. Por que é que isto é tão importante? Porque a utilização das mesmas fontes de dados e das mesmas metodologias pelos diferentes bancos centrais assegura que a informação é comparável. E, portanto, neste momento está-se a preparar essa, digamos assim, disclosure de informação. Os indicadores propriamente ditos, agora é que se está a começar a trabalhar ao nível do Eurosistema, precisamente para ver quais serão os indicadores, ainda não está claro quais serão, mas temos razões para ser otimistas e porque, de facto, há condições para se medir a pegada de carbono e para a divulgar anualmente. E isto é um instrumento poderosíssimo para pressionar uma evolução palpável na redução da pegada de carbono. E qual é a relevância de incluir um princípio de evolução contínua? Bom, esse princípio é muito relevante porque no início todos sabemos que as coisas não vão ser perfeitas, mas o importante é começar. E, portanto, no início vai haver lacunas de dados, vai haver um grau imperfeito de standardização e vai ser necessário fazer algumas simplificações e aproximações. E todos vamos ganhar experiência, o mercado vai evoluir, a regulamentação também. Daí que se estabeleça um horizonte curto, de 2 anos, para a revisão desta Carta de Princípios. E, portanto, o princípio de evolução contínua significa que o Banco de Portugal se compromete a atualizar e a aprofundar o atual compromisso. Helena, muito obrigado. Obrigada eu. Descubra esta e outras iniciativas do Banco de Portugal relacionadas com a área da sustentabilidade através da informação que está disponível no site do Banco de Portugal, onde, aliás, há uma página específica e uma área específica só sobre este tema, portanto pode encontrar mais informação em www.bportugal.pt. E relativamente a este podcast, pode nos acompanhar não só também no site do Banco de Portugal, como nas redes sociais, no Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.